dia, boa tarde, tudo bem com você? De Waltenberg de novo no pedaço, com mais uma questão aqui para a gente analisar. Waltenberg, qual o tema dessa questão? Invasões holandesas. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos nessa? Veja que o comando da questão é bem pobrezinho, mas você vai ter que saber de um monte de coisas. Então vamos nessa? Vamos lá. Waltenberg, por que ocorreram as invasões holandesas mesmo? Então vamos lembrar, gente? A gente vivia naquela época o período da União Ibérica. Ah, Waltenberg, eu lembro disso. É uma época que vai de 1580 a 1640, e nessa época o trono de Portugal estava nas mãos do rei da Espanha, exatamente. Então, Portugal, ela está, a nação portuguesa, atrelada ao trono espanhol. Só que a Espanha, ela tinha alguns inimigos na Europa, e entre esses inimigos, os holandeses. Só que esses holandeses, eles tinham uma relação bem interessante com o Brasil, porque eram os nossos principais compradores de açúcar. Os holandeses costumavam comprar açúcar brasileiro para refinar e revender. Então, o que a Espanha fez, gente? Por ser inimiga da Holanda, simplesmente a Espanha, ela proibiu os holandeses de comprarem açúcar no Brasil. A Espanha proibiu. E aí, Waltenberg, os holandeses vão desobedecer a essa proibição, e aí ocorrem as invasões. Exatamente, e aí vão ocorrer as invasões, certo? Waltenberg, são duas invasões, né? A primeira invasão acontece em 1624 e teve curta duração, até 1625. Onde é que foi? Na Bahia, né? Na Bahia de Todos os Santos. E a segunda invasão, ela vai ser mais longa, de 1630 a 54, 1654. E onde foi dessa vez? Desta vez foi em Pernambuco. Dessa vez foi em Pernambuco, tá? Então nós temos, portanto, duas invasões holandesas, Bahia e Pernambuco. Beleza? Muito bem. Foi fácil? Não foi fácil. Por exemplo, quando os holandeses estavam atacando Pernambuco, por exemplo, houve uma forte resistência dos pernambucanos, e os pernambucanos resistiram ao ataque holandês por 7 anos, de 1630 a 37. Houve resistência. Essa resistência, ela foi comandada pelo governador de Pernambuco, o Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, exatamente. Então, quer dizer que Albuquerque não foi fácil dominar Pernambuco, não foi nada fácil dominar Pernambuco. Repito, esse rapaz, Matias de Albuquerque, ele resiste por 7 anos, junto com, claro, a população pernambucana. Agora, os holandeses contaram com o apoio de um traidor. Então, volta a ver, quem é esse traidor? O traidor é um cara chamado de Domingos Calabar. Esse rapaz que vai ser citado aqui na prova, Domingos Calabar. E volta a ver, por que ele traiu? Porque ele ajudou os holandeses, passando dicas aos holandeses, né, para dominar Pernambuco. Então ele é um traidor, um pernambucano traidor. Ajudou o invasor, então ele traiu a pátria, né? Traiu o Brasil, traiu Portugal, a Espanha, etc. Embora alguns historiadores contestem essa versão da traição, dizendo que ele não tinha nenhuma obrigação de ser patriota, né, naquela época. Beleza? Muito bem. Mas, resumindo, os holandeses acabaram conquistando. Sim, acabaram conquistando, e depois de terem dominado a resistência pernambucana, chega ao Brasil o cidadão, né, Maurício de Nassau. Para quê? Para administrar o chamado Brasil holandês. Até porque a invasão e o domínio holandês não vai ficar restrito a Pernambuco, né, gente? A gente diz que naquela ocasião, naquela época, os holandeses dominaram um vasto território que a gente chama de Brasil holandês, e esse território ia de onde para onde? Ia de Sergipe ao Maranhão. Caramba, de Sergipe ao Maranhão é um baita território. Quase todo o Nordeste brasileiro, né, gente? Quase todo o Nordeste brasileiro. Então a Bahia não estava dominada, na segunda invasão, não, tá? Então, muito bem. E esse Nassau, então, contratado pelo governo holandês, vem para cá. Para quê? Para incentivar o cultivo da cana-de-açúcar, para incentivar os senhores de engenho, né? Muito bem, lembrando que os holandeses também, nesta época, dominam uma parte do litoral africano, certo? Fornecedor de mão de obra escrava. Só que Nassau, gente, como administrador, ele trouxe uma grande novidade. E qual foi a novidade? Ele decretou liberdade religiosa.
Caramba, Valtemir, isso é uma novidade mesmo. Não existia no Brasil daquela época liberdade religiosa. A coisa foi tão levada a sério, gente, que até judeus que viviam no Brasil, disfarçados de cristãos, puderam se expressar livremente. Não é à toa que lá no Recife vai surgir, né, a primeira sinagoga. O que é uma sinagoga? É o templo dos judeus, a igreja dos judeus. Tá? Em Recife, está lá até hoje, é um museu. Tá? Então, liberdade religiosa, liberdade religiosa. Então, vou também, quer dizer que os holandeses eles são protestantes, mas não vão impor a sua religião por aqui, não. Tá certo? Vamos ver se a gente responde a questão, diante dessas informações. Vamos lá, vamos nessa. Então, vamos lá. Então, a respeito das invasões holandesas que ocorreram no século XVII, no Nordeste brasileiro, agora está afirmar aqui, letra A. Foram iniciativas de grupos de aventureiros holandeses, sem qualquer vinculação com as disputas internacionais. Isso é falso, né, gente? Esse sem qualquer tá falso. Olha, por quê? Olha aqui, olha. Havia uma briga entre quem, na época? Entre espanhóis e holandeses. Por isso que a Holanda proíbe os holandeses de virem comprar o açúcar brasileiro. Exatamente. Letra B, Valtemir. Com a expulsão definitiva dos invasores holandeses em 1654, eles são expulsos em 54, pela qual lutaram lado a lado índios, negros e portugueses, saíram reforçados os vínculos entre a metrópole e a colônia naquela região. Gente, a participação portuguesa ela foi mínima. Os portugueses só chegaram na última batalha dos Guararapes. Valtemir, os vínculos foram reforçados entre Portugal e Brasil? Não. Sabe por quê? Porque se diz que a revolta que resultou na expulsão dos holandeses, que nós denominamos de insurreição pernambucana, ela tem um efeito interessante. Qual é, Valtemir? A insurreição pernambucana, que foi de 1645 a 1654, ela acaba contribuindo, gente, para despertar no brasileiro um certo sentimento nacionalista. Desperta assim um nacionalismo, exatamente, um patriotismo, tá? Coisa que não existia no Brasil até então. É considerada, por isso, a primeira revolta nativista do Brasil. Então, se está se despertando o nacionalismo, isso não interessa aos portugueses, não interessa ao rei de Portugal. Deu para entender? Por quê? Porque o nacionalismo vai despertar no povo brasileiro, mais tarde, claro, o desejo de independência. Beleza, Valtemir. Então, não saíram reforçados? Não. Letra C. Nas batalhas de resistência à invasão dos holandeses em Pernambuco, destacou-se a figura heróica. Eita, não é heróica não, né? Claro, ele é um traidor, aqui, ó. Não é heróica, ele é um traidor. Está errado. Letra D, Valtemir. Durante o período de dominação holandesa no Nordeste brasileiro, a população foi obrigada a trocar o catolicismo pelo calvinismo. Epa, falso também. Por quê? Olha aqui, gente, no esquema, ó, do tio Valtemir. Houve liberdade o quê? Religiosa. Tá certo? Letra E. A forma pela qual se deu a expulsão definitiva dos holandeses explica o surgimento posterior de vários movimentos nacionalistas. Por quê? Porque despertou-se o quê no brasileiro? Despertou-se o quê? O patriotismo, o que vai resultar em revoltas contra Portugal mais tarde, tipo a revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a Revolução Praieira em Pernambuco. Então, senhores, essa é a resposta da questão. Caramba, tio Valtemir, como fica massa, tá vendo? Mas tem que dominar o conteúdo, gente, para responder o assunto aqui, responder a questão. Tá bom? Beleza. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.